Graças e paz, meus irmãos. Estamos aqui para trazer esse vídeo estudo com respeito ao encontro, o primeiro encontro que tivemos das igrejas da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, estamos aqui voltando ao assunto de que tivemos naquela reunião, e agora dessa vez passando como estudo para vocês, com os versículos aí correspondentes. Então, primeira coisa, como introdução a respeito do assunto que nós tratamos, o crescimento prático na Baixada Fluminense, eu falei sobre uma história, a introdução foi sobre a história do movimento dos irmãos, quando Robert Calley, da Igreja Congregacional, especificamente Igreja Fluminense, criou lá no Rio de Janeiro, na Rua Camerindo, no Rio de Janeiro, a Igreja Congregacional. Para auxiliar lá no seu trabalho, apareceu depois de algum tempo Richard Holden, na qual, viajando para Portugal numa determinada época, conheceu o então formado Movimento dos Irmãos. Ele conheceu lá na Europa. E voltando, passou para o Robert Calley e foi acolhido pelo próprio Robert Calley. E aí, passando as características do movimento, 9 irmãos saíram ali da igreja da Rua Camerindo, da Igreja Fluminense, e iniciaram o movimento dos irmãos no Brasil. Esses irmãos também contaram com o apoio de Richard Holden, contaram com o próprio apoio do Robert Calley, que não se opôs à saída dos irmãos, pelo contrário, no início até apoiou o trabalho dos irmãos. Depois de 18 anos veio o irmão McNair, todo mundo conhece a história do McNair, e também recebeu apoio, o reconhecimento, a recomendação e até o envio desses irmãos que estavam no Rio de Janeiro, iniciando o movimento dos irmãos. E McNair, a gente sabe, começou a abrir diversos trabalhos no Sudeste, e esses irmãos do Sudeste apoiaram as igrejas, as primeiras igrejas do movimento dos irmãos, que se espalhou rapidamente. Até 2000 nós tínhamos aí 7 igrejas por ano nascendo no movimento dos irmãos. Então, essas primeiras igrejas foram apoiadas por esses primeiros irmãos. Só que o movimento, a partir de 1960, 70, por aí, o movimento ele perdeu uma característica básica. Essa característica básica de reconhecimento, de recomendação e envio para as igrejas que estavam nascendo, para as igrejas que iam nascendo a partir do desenvolvimento dos trabalhos. Então, esse princípio bíblico de reconhecimento, recomendação e envio, a partir de 1970, foi caindo aí em uso, e houve um desuso com respeito a esse princípio bíblico, que nós vamos falar aqui agora. Que princípios bíblicos são esses? Bem, que princípios são esses? Vamos ver aí então da onde a gente tira isso aí, Já no Antigo Testamento a gente pode notar, por exemplo, em vários lugares, mas em Êxodo capítulo 25, versículo 1, o próprio Deus pede a Moisés que o povo traga uma oferta e que ele coletasse essa oferta de todos aqueles homens cujo coração estava voltado para isso. Irmãos voluntários, pessoas que de coração mesmo queriam ofertar para a obra. Aqueles que não tinham intenção de ofertar, não tinha problema, não precisavam fazê-lo, era de todo homem cujo coração se inclinasse para isso. No Novo Testamento nós vimos Jesus com os discípulos, não obrigava ninguém a nada, não trouxe um evangelho de obrigações, pelo contrário, as pessoas se rendiam à palavra, a salvação e a mensagem do evangelho sem obrigação, ela voluntariada, embora com aqueles que abraçaram a fé, com aqueles que decidiram seguir Jesus, ou seja, os chamados discípulos, não só os 12, mas também os discípulos que seguiam Jesus, Jesus trazia para eles algumas recomendações além do voluntariado. Eles já eram voluntários, ninguém é levado ao evangelho por obrigação, ninguém é forçado, não é por força nem por violência. Então, a gente vê alguns momentos com os discípulos, com aqueles que abraçaram a fé, com aqueles que resolveram de coração acompanhar a Jesus, haviam determinações, recomendações de Jesus para que se cumprisse. Assim, quando a gente se converte,
a gente também precisa, a gente entregou o coração voluntariamente no livre-arbítrio, mas uma vez abraçando a fé, uma vez entregando a vida a Jesus Cristo e seguindo a palavra de Deus, o cristianismo, nós nos colocamos voluntariamente debaixo de certas determinações da qual o cristão precisa crescer e desenvolver na sua vida. Então, já em Atos capítulo 1, versículo 4, você vê que Jesus determinou, não sugeriu, não recomendou, Jesus determinou que aqueles que o seguiam esperassem em Jerusalém até serem revestidos do alto. Atos capítulo 6, nós vemos no versículo 2 e 3, né, que os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos, ou seja, todos aqueles discípulos que havia ali na época, e disse para os discípulos: irmãos, escolhei dentre vós, vocês escolham, vocês pela observação, pelo que vocês têm visto a vida dos homens, dos discípulos que têm seguido, abraçado a fé e seguido, vocês observem aqueles que têm boa reputação entre vocês, que têm o Espírito Santo, homens que são aceitos pela igreja, ou seja, reconheçam entre vocês mesmo, recomendem entre vocês homens para que façam esse serviço. Então, os 12 convocaram os discípulos, e disse: irmãos, façam isso. É isso aqui que vocês têm que fazer. E prontamente os discípulos fizeram. Escolheram ali aqueles 7 homens para resolver aquela questão que apareceu das viúvas ali, judaicas e dos gregos, dos judeus e dos gregos. O outro versículo, Atos 8, versículo 1, diz que houve uma perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos continuaram ali em Jerusalém. E o versículo 14 diz que Samaria recebeu a palavra, ou seja, Felipe foi pregando o evangelho, Felipe o evangelista, e o evangelho chegou em Samaria. E aí os discípulos que ficaram, os apóstolos que ficaram com a igreja em Jerusalém, sabendo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, enviaram homens que andaram com Jesus, enviaram homens que podiam orientar aquela primeira igreja, aquela igreja que estava nascendo em Samaria, aquele princípio que eu falei ali na introdução. Homens experimentados, homens que andavam com Deus, homens obreiros de Deus, que foram lá para orientar aquela igreja que estava nascendo. Então, reconheceram Pedro e João, recomendaram Pedro e João e enviaram Pedro e João. Atos capítulo 11, versículo 21 e 22 diz que muitos se converteram ao Senhor em Antioquia. O evangelho chegou em Antioquia. E o que a igreja em Jerusalém fez novamente? Enviaram agora Barnabé, que levou consigo a Paulo para Antioquia. Levou Saulo com ele. E ali para quê? Para orientar aquela igreja que estava nascendo. Isso é um princípio bíblico, um princípio dos irmãos desde os apóstolos. As igrejas nascendo precisam que tenha homens reconhecidos como Barnabé, recomendados, e enviados para lá. E não foi só Barnabé e Saulo, foi Barnabé levou a Saulo, e ambos depois, versículo 29 mostra que ambos levaram uma oferta de Antioquia, dos irmãos de Antioquia, que de coração resolveram levantar uma oferta para os irmãos da Judéia que estavam passando por situação. Mas uma vez mais, os irmãos reconheceram, recomendaram e enviaram para aquela igreja que estava nascendo. Esse é um princípio bíblico e de recomendação. Atos capítulo 15, versículo 2, diz que lá em Antioquia, depois de um tempo, alguns indivíduos estavam ensinando que era necessário, para ser salvo, fazer a circuncisão. Eles estavam ensinando isso. E até teve uma contenda entre Paulo, e os irmãos que estavam ali, Silas, E o que aconteceu? Eles foram levados, os irmãos foram juntos, levaram para os 12, os apóstolos, e aos presbíteros,
para tratar essa questão. Então, quando surgiu uma questão, quando surgiu um problema, como aconteceu em Atos 6, as questões eram levadas para os homens maduros, eram levadas para aqueles que tinham suas faculdades experimentadas, que estavam já há um tempo andando com o Senhor, eram obreiros respeitados. Então, foram levados para os 12, para os presbíteros, para tratar essas questões. Atos 15, 6 diz que então se reuniram os 12 com os presbíteros para examinar a questão. É um princípio bíblico reunir homens maduros para resolver as questões do movimento, a questão do cristianismo. Então pareceu bem aos 12, versículo 22, e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens, reconhecido homens, recomendados homens, enviado homens para resolver a questão. Dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé para Antioquia para dizer o que foi decidido, para passar qual era a direção, qual era o caminho, o que precisava ser feito. Isso é princípio bíblico. Homens orientando, recomendando, dando direção ao movimento e dando direção àquelas questões que estavam acontecendo naquele lugar. Atos 15, 25 ao 28 diz: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós. Enviamos Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que fosse feito dessa forma, como já tem sido feito, Samaria, Antioquia e tudo quanto é lugar. Judas e Silas consolaram os irmãos, com os muitos conselhos os fortaleceram. E a igreja crescia cada vez mais e era fortalecida dessa maneira. Então, aí algumas decisões, o Atos 16, 4, 5 diz que, ao passar pelas cidades, tanto Barnabé com Marcos, como Paulo com Silas, os discípulos, os apóstolos, os homens experimentados, cada vez que surgiam igrejas novas, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos daquela cidade para que eles observassem, para que eles respeitassem, para que eles seguissem as decisões tomadas pelos 12 e os presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Em cima desse princípio de passar para os irmãos, para igrejas novas, para os irmãos novos, né? E embora as igrejas todas tinham autonomia, nada disso feria a autonomia da igreja local, mas os homens experimentados, os homens com as suas faculdades experimentadas, que estavam andando com o Senhor, que serviam ao Senhor, eram reconhecidos, recomendados e enviados. É necessário fazer isso hoje. De 1960, 70 para cá, não se fez isso, não se reconheceu, não se recomendou e, principalmente, não se enviou homens para ajudar as igrejas que estavam nascendo, para dar direção às igrejas que estavam nascendo. E hoje se fala muito de desvios doutrinários, mas não se andou nesse princípio bíblico de dar essa orientação para os irmãos. Então, 1 Coríntios 16, 1 vai inclusive dizer da coleta. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei. Olha a palavra aí, ordenei às igrejas da Galácia. Eu não pedi, eu não recomendei, eu ordenei que fosse feito dessa forma. E isso não roubava, isso não diminuía, isso não tirava a autonomia das igrejas e nem colocava ninguém acima de ninguém. É um princípio, a Baixada Fluminense, o Sul Fluminense, as igrejas do Rio de Janeiro, as igrejas no Brasil precisam fazer isso. Reconhecer, recomendar e principalmente enviar homens para estar instruindo, ajudando, fortalecendo e fazendo crescer as igrejas no Brasil, no movimento dos irmãos. Isso não exclui coisa. Então, 1 Coríntios 16, 10 e 12. E se Timóteo for, vede que estejais sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como eu. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tem recomendado que fosse ter convosco recomendações. E olha aí, 15 e 18. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Reconhecei, pois a homem como este. Precisamos resgatar esses valores, esses princípios bíblicos. E aí está o próximo encontro do próximo estudo, que nós vamos falar sobre autonomia e andar em acordo. Uma não fere a outra. A autonomia precisa ser cuidada, sim, respeitada. A autonomia ali é sim, mas precisamos andar em acordo, precisamos andar juntos, em comunhão. Então está aí os versículos
E eu agradeço aos irmãos, até a próxima.